Bom dia a todos, a paz do Senhor. Nessa manhã, eu gostaria de refletir sobre uma palavra do Senhor, uma palavra de reflexão para o nosso dia. O livro do profeta Joel, ele começa no seu capítulo de número 1, trazendo algumas exortações do Senhor, alguns juízos que o Senhor tem enviado sobre o povo, mas é interessante que ele chama o povo ao arrependimento. Justamente no verso de número 13, ele diz: ó sacerdote, vestis, pois de pano de saco, e lamentai, chorai, ministro do altar, entrai e passai a noite vestidos de luto, ministros do meu Elohim, Deus, porque as ofertas de manjares e as ofertas de libações foram excluídas da casa do Senhor e do templo do nosso Deus. Queridos, olhando para esse texto, olhando para todo o livro do profeta Joel, refletindo sobre ele, a gente vê que o povo havia deixado de fazer aquilo que Deus havia determinado que ele fizesse. E Deus então ele levanta um grande exército, ele usa uma forma figurativa aqui falando dos gafanhotos, e ele levanta um grande exército contra esse povo, e o povo passa a ser devastado pela situação. E só que quando o povo começa a clamar ao Senhor, começa a buscar a Deus, e eu gostaria que você refletisse sobre o poder, a capacidade que nós temos de mudar o ambiente, mudar a circunstância, mudar a sentença, porque esse povo, depois de haver recebido uma sentença direta de Deus e sofrendo essa sentença, o povo então começa a orar, começa a buscar a Deus, e Deus levanta o profeta Joel e começa a dar uma dica para eles do que eles devem fazer. Então todos os sacerdotes, todo o povo, aqueles que ministravam, eles se reuniram e eles oraram a Deus, e a ira de Deus foi aplacada. Eu quero dizer para você, refletir nessa manhã, que quando uma situação ela está adversa, contrária a tudo aquilo que nós estamos vivendo, nós temos como mudar essa situação. Uma das coisas que a gente precisa entender na mudança dessa situação é justamente a comunhão. Eles tiveram que se reunir entre si, independente da posição que eles executavam diante da casa de Deus, diante da cidade, diante do povo. Eles tiveram que todos se unir, grandes e pequenos, para que Deus pudesse ver no meio deles uma comunhão, uma unidade, para que eles pudessem tocar o coração de Deus. Então, o primeiro ponto para quem quer mudar o ambiente, tem que ter esse ato de comunhão, porque quando a gente se reúne em comunhão, a gente quebra algumas coisas como orgulho, como inimizade, porque se nós estamos querendo mudar o cenário, essas coisas têm que ficar de lado. E eles então se reúnem, começam a orar, a jejuar, se vestem de pano de saco, começam a clamar ao Senhor, e o Senhor então vem na direção deles e muda toda aquela situação, a ponto de fazer uma promessa para esse povo, uma promessa tão tremenda, que disse que o Senhor derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. O Senhor, os filhos e as filhas profetizarão, os vossos jovens terão visão, os vossos anciões voltarão a sonhar. Tudo porque eles decidiram se posicionar para mudar aquela situação. Nessa manhã, reflita sobre isso. Talvez alguma situação na sua vida está difícil de mudar, está difícil, você não está vendo saída. Mas se você reunir as pessoas que estão dentro desse mesmo cenário, se é no seu lar, se é no seu trabalho, reunir as pessoas que estão dentro desse mesmo cenário, para unir elas em comunhão, para unir elas num propósito de buscar a Deus, de tocar o coração de Deus, então Deus virá e mudará todo aquele cenário e transformará aquele cenário num cenário profético, num cenário de bênção, e você vai poder desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Reflita sobre isso. Toda e qualquer situação ela pode ser mudada
quando nós se achegamos a Deus e nós deixamos Deus agir através das nossas vidas para a honra e glória do nome dele. Reflita sobre isso. O livro do profeta Joel é um livro tremendo que dá para nós tirarmos experiências de vida maravilhosas, principalmente no sentido de se humilhar, principalmente no sentido de se dedicar às coisas de Deus, a se entregar a Deus totalmente, para que Deus possa mover nas nossas vidas. Amém? Esse é mais um vídeo de reflexão. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda nesse dia graça e força para que você mude esse cenário que às vezes está contrário àquilo que você tem desejado. E que você possa desfrutar, querido, dos benefícios de Deus. E eu profetizo sobre a sua vida que todas as adversidades que têm se levantado contra a sua vida, o Senhor ele vai fazer uma reviravolta e vai te dar a vitória. Em nome de Jesus. Esse é o cenário que vai mudar na sua história. Esse é o cenário que vai mudar na sua vida. Porque o relacionamento com Deus, a entrega a Deus, ela vai fazer com que tudo venha te favorecer para a honra e glória do nome dele. Deus abençoe, um bom dia a todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde e possa passar esse dia refletindo sobre isso. Amém? Obrigado a todos. Até o próximo vídeo.